Para fechar, né, nossa Semana do Economista, Economia, Ética e Cidadania, nada mais em termos como nós termos uma visão e refletir sobre até a questão sobre da profissão, mas também, né, os nossos parlamentares e economistas. O que eles pretendem, né, quais são os seus ideais para conduzir a economia do nosso Estado. Tá? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Né? Foi uma semana exaustiva, mas vou deixar o discurso para finalizar no final, né? Depois do nosso, não vou dizer palestra, né? Vou colocar mais como um bate-papo, para que a gente possa realmente, né, e aproveitar mais o tempo. Revolto de novo, mais uma vez agradeço a presença de todos e bom dia. Parabéns para mim. É evidente que aqui nós estamos dentro de uma plateia de eleitores atentos que acompanham bem o mandato dos senhores, mas a pergunta que o Corecon Amazonas faz para ambos é: como parlamentares, como deputados estaduais, quais foram as ações que vocês fizeram ao longo desses mandatos dos senhores em prol do desenvolvimento econômico do estado do Amazonas, conhecendo também que nós temos uma economia muito dependente do polo industrial de Manaus e um interior economicamente abandonado? Não, eu quero inicialmente agradecer ao Mourão, presidente do Conselho, ao lado do seu pai. Eu fui aluno do avô do Mourão Júnior, do pai do Assis Mourão, que era o professor Fuete Paulo Mourão, com quem, aliás, o Mourão Júnior se parece bastante. Agradecer a Denise, todos do Conselho, cumprimentar o Zé Ricardo, cumprimentar o Odirley. Muito bem, eu vou procurar assim enfocar alguns pontos que eu considero relevantes na questão do desenvolvimento do nosso Estado. O nosso Estado não tem, a rigor, um plano. Não tem. Lamentavelmente, há 30 anos atrás, desmontaram um sistema de planejamento que, gostemos ou não, foi montado no Estado pelo Delírio Guerra de Macedo no governo João Walter, em 1971 a 74. Essa estrutura era o CODEAMA, o ICOT, Secretaria de Planejamento e, para cuidar de incentivos fiscais, Secretaria de Indústria e Comércio. A CEPLAN cuidava do planejamento. Para cuidar do planejamento, tem que cuidar do orçamento. Cefaz é a arrecadação. É outra coisa, a ótica de quem arrecada não é a ótica de quem busca o desenvolvimento. Mas vira e mexe, há um ataque especulativo da Cefaz em cima da CEPLAN. E esse ataque começa por tirarem o orçamento da CEPLAN e levarem para a Cefaz. E ultimamente eles queriam levar da CEPLAN a administração de incentivos fiscais, o que seria uma tragédia. O próprio Conselho se insurgiu, Zé Ricardo se insurgiu, eu me insurgi, e nós fizemos um decreto legislativo cancelando o decreto do governador. O governador reconheceu que era um equívoco, voltou atrás. Aí tem que registrar também o empenho de alguns deputados do governo que trabalharam no sentido de que houvesse esse retorno, né? E no final o próprio governador terminou revogando o decreto. Mas, amigos, num estado como o nosso, que não tem plano de desenvolvimento, termina que tudo se volta para a presença do Estado. E aí eu queria por tópicos, misturar um pouco aí desenvolvimento, ética, transparência, cidadania, controle social. De tudo um pouco. E aí vamos lá, eu começaria dizendo assim, por tópicos, né? Em dezembro de 2016, eu verifiquei que os 5 maiores municípios do Amazonas diziam que não tinham dinheiro para pagar
nem o mês de dezembro, nem o mês de novembro, nem o mês de dezembro, nem o 13º salário. E esses 5 municípios eram Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari e Iranduba. O que esses municípios diziam? Olha, não tem dinheiro. Aí eu entrei na transparência do governo federal, no site da transparência, e entrei na transparência do governo do estado. E verifiquei o seguinte, que esses municípios tinham recebido em dezembro, isso era finalzinho de dezembro, 28 de dezembro, eles já tinham recebido entre 15 a 20 milhões de reais. Não era pouco dinheiro, não era pouco dinheiro, eles não tinham como não pagar as folhas, aquilo ali era corrupção pura. E aí eu evoluí para fazer esta cartilha. A transparência, o controle social e a cidadania. Esta cartilha permite você, usando os diversos sites do governo federal e do governo estadual, a saber exatamente quanto entra no seu município em tempo real. Você vai na conta do Banco do Brasil e ele diz, olha, foi acreditado hoje. Então isso permitiu que todo mundo soubesse o quanto entra. Qual é o grande problema? É que a sociedade não está predisposta ao controle social. Ela só se predispõe a esse controle social quando diretamente o seu interesse é tocado e ela vê se eu estou perdendo, eu podia estar ganhando. E isso aconteceu quando, em julho de 2017, num ato assim inesperado, ninguém esperava aquilo, mas o governo federal transferiu 236 milhões de reais para os municípios, ou melhor, 236 milhões de reais para os municípios, 294 milhões para o governo do estado. Muito bem, eu vi, porque o meu gabinete acompanha isso online. E chega no final do mês, a gente imprime o relatório e disponibiliza no aplicativo. Aí eu peguei e disse, olha, fui para a tribuna e disse, olha aqui, chegou ao todo para o governo do estado do Amazonas e para os municípios do interior, 530 milhões. Essa é a maior transferência a fundo perdido do governo federal para o estado do Amazonas e seus municípios nos últimos 20 anos. Nunca ninguém colocou 530 milhões e jogou na conta. Só que, de acordo com o artigo 22 da lei do Fundeb, 60% desse dinheiro tem que ir para os professores. Procurei o governador, que era o Davi Almeida, em exercício, disse, Davi, ele disse, não, eu já estou sabendo, só que tem uma dúvida, eu não posso dar aumento para os professores, esse dinheiro 60% é para os professores, mas como há um pleito extraordinário, é vedado dar aumento de salário. Eu digo, tudo bem, mas você pode dar abono. Aí ele disse, bem, eu tenho que ouvir a procuradoria, porque eu não quero correr risco e tal. A procuradoria disse, não só deve, não só pode, como deve. E aí foi dado um abono que cada profissional da educação na sala de aula, no estado, ganhou. Se ele tivesse uma cadeira, 6 mil. Se ele tivesse duas, 12 mil. Se ele tivesse 3, 18 mil. Para vocês terem uma ideia do efeito disso na economia, acabaram as TVs tela plana da Bemol. Acabou o estoque da Bemol. Foi a maior baixa no SPC de todos os tempos, porque injetou a parte que veio para o governo do estado, ela foi praticamente toda distribuída para os professores. Qual foi o impasse? É que os prefeitos no interior não fizeram o mesmo. E aí começa uma grande confusão entre eu, que fui para a internet, gravei, impulsionei, mandando exclusivamente para aquele município, dizendo, atenção, professores do Cará, olha, estou 10 milhões de Fundeb na conta do prefeito, cobre do prefeito, porque vocês têm direito a 60%. Bem, eu não preciso dizer a vocês que eu sou inimigo, ou melhor, eles são meus inimigos, que eu, nessa altura da vida, não estou cultuando nenhuma inimizade. Mas esse é um fato, e isso mobilizou os professores. O que aconteceu? O governo do estado chegou em janeiro, fevereiro, os professores dizendo, sim, mas não vai ter aumento, nós estamos sem aumento há 4 anos. Aí o governo do estado vem e diz, olha, eu só posso dar 4% de aumento. Aí de novo eu peguei esses dados da transparência
e coloquei, eu digo, olha aqui, tem na conta 593 milhões do governo do Estado na conta do Fundeb. Ele pode dar um aumento de até 28%, que isso vai ser suportável durante o ano só com esse dinheiro. Se não houver nada de excepcional, isso garante. Muito bem, se estabeleceu uma confusão. O governo do Estado, a secretaria completamente perdida, eles não tinham ideia, eles não sabiam como é que acessava a conta do Fundeb, eles tinham prestações de contas atrasadas, um caos. Mas o fato é que houve um movimento de professores e eles ganharam. Aí o que ocorreu este ano? O governo do Estado apresentou prestação de contas de janeiro e fevereiro, mas não apresentou março, abril, nem maio e junho. Quando foi agora em agosto, eu cobrei. Quando eles apresentaram, ao invés de estar gastando 60% com professores, o governo do Estado está gastando 43%. E ele mantém na conta, sem mexer, 443 milhões de reais. Então vejam que isso é uma questão muito grande, mas a sociedade não está nem aí. E o Fundeb é algo que surgiu há 11 anos atrás, foi um trabalho do então ministro da Educação, Fernando Haddad, e por pressão dos prefeitos, que diziam o seguinte: escuta, agora tem piso do professor, só que os municípios pequenos não conseguem pagar, então tem que criar um mecanismo que garanta isso. E ele teve sensibilidade e criou o Fundeb. Claro que ele era muito mais ousado, ele queria um Fundeb mais gordo, e ele é economista, e ele deu o caminho. O que ele disse? Ele disse: olha, está aqui, mas eu dependo do presidente. Aí qual era a proposta dele? Tirar o dinheiro que estava aplicado em conta corrente no Sistema S. Vocês têm ideia de quanto o Sistema S tinha aplicado no sistema financeiro em 2007? Alguém tem ideia? Chuta um valor aí. 2017. Não, 2007. Na época. Tinham 20 bilhões. Por aí. Aí o Haddad perguntou: escuta, mas isso aqui não é para formar mão de obra? Mas aplicado no mercado financeiro não vai formar mão de obra. Então, vamos tirar esse dinheiro de lá. Mas ele levou a proposta para o Lula, os presidentes das confederações correram para cima do presidente e disseram que aquilo ali e tal, e o Lula disse: olha, eu não vou comprar essa briga, eu estudei no Senai, eu não quero confusão e tal. E aí o Fundeb foi mais magro, mas o Fundeb é o programa mais importante de inclusão, porque ele garante educação na base. Eu coloquei isso para remeter a uma situação que é nossa aqui, que é importante. O governo do Estado, lá atrás, criou 3 fundos. Um fundo de desenvolvimento do interior, um fundo da micro e pequena empresa e um fundo para manter a UEA. Mais à frente, houve um mecanismo que disse o seguinte: olha, o dinheiro da UEA não irá todo para a UEA, vai para a UEA até o valor do orçamento planejado. Se o valor arrecadado for acima disso, ele vai para um outro fundo de reurbanização e tal. Isso foi feito lá em 2003, foi aprovado, e nem as pessoas que comandavam a UEA, nem os professores da UEA, nem os alunos da UEA perceberam isso. E a coisa foi rodando. Quando chega em 2015, 2016, houve uma crise muito forte e terminou que aí o orçamento era maior do que o valor arrecadado pelas empresas do distrito. E o governo do Estado complementava. Mas em 2017 começa a recuperação da economia e a arrecadação começou a ser maior. O reitor da universidade, o Kleinaldo, deu uma entrevista dizendo: olha, tem dinheiro, estão levando o dinheiro da UEA, isso aqui a UEA vai fechar, eu tenho que fechar cursos e tal. Só que ele não sabia direito o que era, como é que funcionava isso. Isso gerou uma situação lá na Assembleia, um deputado pesquisa para o lado, o Zé Ricardo pesquisou para um lado, o Dermilson para o outro, eu para o outro. Aí nós terminamos descobrindo o que era. Olha, o problema está aqui, é nesse fundo. Tem um artigo aqui, o artigo 22, que diz isso.
vamos revogar esse artigo. Mas nós, deputados, não podemos tudo. Isso daí é iniciativa privativa do governo do Estado. E aí o governo do Estado fez a proposta, propondo a revogação desse artigo, e esse artigo foi revogado. Hoje o dinheiro vai todo para a UEA. E agora eu quero dar a volta do anzol. A UEA deve receber este ano entre 350 a 400 milhões de reais. A UFAM recebeu ano passado 600 milhões de reais. Então nós estamos falando aí de R$1 bilhão. As prefeituras do interior têm dificuldades em alimentar os sistemas do governo federal, que são complexos, mas não são bichos de 7 cabeças. Aí eu comecei esse negócio do Fundeb, não prestou contas. Nessa cartilha eu mostro aqui o seguinte: o CIOP, que é o site lá que... Aí aqui mostra os municípios que prestaram contas e os estados que não prestaram contas. Isso fica disponível no site. Bem, mas precisa alimentar isso. Para alimentar isso tem que alimentar também a folha de pagamento. Então eu estou colocando isso para vocês como questões, porque no meu entendimento nós não temos saída para encontrar os caminhos do desenvolvimento se não for pela educação. Nós precisamos ter educação, formação, pessoas que pensem, e nesse campo nós estamos, eu entendo que nós regredimos. Mourão, você lembra que há 50 anos atrás o curso de economia discutia saídas para o desenvolvimento. Lá atrás, qual é o caminho? Havia a discussão se era estrada. Eu me lembro da discussão em que havia a discussão que a Amazônia será desenvolvida pela pata do cavalo. Esse era o discurso dominante. Aí o Arthur Reis, que era o historiador, foi superintendente da época Espévia, depois governador do Amazonas, que era um autoritário, arbitrário, mas era um homem que tinha boas ideias sobre a Amazônia. E o professor Samuel Benchimol dizia o contrário: não é a pata do boi que vai desenvolver a Amazônia, é a presença do homem. E daí vem a recriação da Universidade do Amazonas, investimentos. Aí, a meu ver, houve um equívoco de achar que a estrada na Amazônia que tem que ser o caminho. Não é. O caminho na Amazônia são os rios. A hidrovia, os grãos do centro-oeste, eles poderiam sair todos por Itacoatiara e Santarém. Isso economiza $30 por tonelada, só de economia de frete. $30 por tonelada. Cláudio Maggi é um homem riquíssimo de economia de frete, porque ele ganha de 90 a 100 milhões de dólares por ano de economia de frete. E os outros vão para Santos e Paranaguá. Aí entope as estradas de carreta com soja para levar para lá. Aí isso é ecologicamente incorreto, isso é mais caro, isso é mais complicado. Quando você subir para Porto Velho... Desperdício, exatamente. Quando você sobe para Porto Velho, usa barcaças e vem embarcar em Itacoatiara ou em Santarém, a realidade é outra. Isso foi uma ideia sugerida lá nos anos 90 pelo Raimar Aguiar, ao então governador Gilberto Mesquinho, que defendeu a proposta. Terminou que o Jader Barbalho era o governador do Pará e disse: olha, tudo bem, a gente aprova esse projeto para Itacoatiara, mas tem que aprovar um para Santarém também. E ele legitimamente defendendo os interesses do Estado dele. E isso foi feito. Nós somos monotemáticos, nós só temos um tema. O nosso tema é a Zona Franca de Manaus. Só que a Zona Franca de Manaus hoje tem um problema gravíssimo. Qual é? As novas tecnologias. CD e DVD era 12% do faturamento da Bemol. Aí veio a internet e ninguém compra mais CD nem DVD. A Bemol até acabou com o segmento de CD e DVD. A fábrica do Lírio Parisotto fechou, ele mudou de ramo, ele está fazendo outra coisa. CD e DVD ele não faz mais. Então, veja, as novas tecnologias são violentas. Então, amigos, eu fiz isso aí só para dar um fecho, porque é um tema que está muito em voga, que é o lance da corrupção. Aí muito se fala assim: não, Ministério Público e Polícia Federal para combater a corrupção. Eu também acho.
Mas essa não é a melhor forma. Essa daí é para combater aquilo que não se conseguiu evitar. Qual é a melhor forma para você combater a corrupção? É a transparência, é o controle social. Na hora que tiver transparência, tudo fica mais fácil, porque todos estão sabendo. Então, se todos estão sabendo, é provável que alguém se insurja. Primeiro, em relação à nossa realidade, ao nosso estado, né? O Amazonas, o maior estado desse país, desafios gigantescos aí e problemas de infraestrutura enormes. Eu tive a oportunidade, pelo segundo mandato de deputado estadual. No primeiro mandato, eu tinha um propósito de visitar cada município, né? Visitar, conhecer, ver as dificuldades, ver os serviços públicos do estado. Que, aliás, o meu foco como parlamentar, eu sempre coloco isso lá, principalmente quando jovens, estudantes, vão lá visitar. Eu repito que está na Constituição, parlamentar eleito para legislar, resumidamente, né, legislar, e aí você tem todo um mundo, né, de atribuições e oportunidades de discutir legislação, projetos. As pessoas olham assim o parlamentar e qualquer coisa querem que ele já faça um projeto para resolver os problemas. Fala do problema da rua e quer que você veja um projeto para resolver o problema da rua, do buraco, da iluminação, da limpeza, etc. E, no modo geral, todos os parlamentares cumprem essa função, essa missão, essa prerrogativa parlamentar, que é projetos. Todos os deputados, sem exceção, e vereadores também. Mas a segunda parte é a parte fiscalizatória, é fiscalizar o executivo. Aliás, o parlamentar, como se diz, é um representante da população. O governante não é representante, né? Ele é o administrador, é o poder executivo. Então, o parlamento é a representação da sociedade, por isso você tem as proporcionalidades, por isso você tem determinados números, etc. e tal. Para quê? Para fiscalizar o poder executivo, o próprio poder, o poder judiciário, que parece que é proibido mexer com o judiciário nesse país, em nosso estado, por isso que 90 e tantos % dos parlamentares não mexem com o judiciário, mas é a função de fiscalizar também o poder judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Essa é a função do parlamentar, seja estadual, municipal ou federal. Eu enfatizo isso porque nessa minha linha de visitar, a gente procura também fiscalizar. Então, cada município do interior, eu fui lá visitar o quê? Um hospital, todos os municípios. Lá no primeiro mandato fiz 158 viagens para o interior, Serafim. Tem tudo marcadinho, tem uma historinha de cada uma, mestre Mourão. E aí visitar o hospital, porque aí você já vai ver qual é a situação do município, o hospital, a saúde. Depois, a questão da segurança. Visitei todas as delegacias, Polícia Civil, Militar, até a cela de presos, para poder também você verificar a questão da segurança da população, de quem vive, de quem vai lá, do turista que vai no município do interior. Saúde e segurança. E da educação. Visitei todas as escolas estaduais na sede do município, para poder também, isso é parte de uma análise de indicadores de qualidade de vida, que é a educação, a escola, o funcionamento, as condições. Claro, também obras, muitas obras, é inacreditável que o município, os menores municípios desse estado têm obras gigantescas paradas. Eu e o Praciano fizemos uma visita em Anuri, visitamos junto quando ele ainda estava como parlamentar. Então, 15 minutos andando na cidade de Anuri, nós encontramos 4 grandes obras federais, recursos federais, de emendas de deputados federais. Começa, né, e aí os esquemas, aí fica, e aí vai embora, né? E outras obras menores, mas só para dar um exemplo do município, que não é tão longe daqui, né? E com tanto desperdício de dinheiro, falta de planejamento, falta de definição do que era prioritário naquele município. E lá, o hospital caindo aos pedaços, sem médico, sem condições de atendimento adequado para quem mora lá, imagine para quem vai visitar, vai trabalhar, vem de fora. Então coloco essa informação porque essa realidade, ela dificulta falar em desenvolvimento econômico e social. Como é que o empreendimento se instala num lugar que não tem essas condições? Não vou nem falar ainda da infraestrutura necessária para a atividade econômica, mas médicos que não querem ficar no município, delegado que não quer ficar, profissionais de todas as áreas, ficar num lugar que não tem o mínimo. Por exemplo, a questão de saneamento.
Temos uma lei, aliás, o Brasil é pródigo em leis, boas, avançadas, mas o problema é a implementação. Mas cito a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lixo, ou antes dela, a lei do saneamento, ainda da época do Lula, né? A lei do saneamento, mas que você chega nos municípios, questão do lixo, igual da capital, até hoje não está equacionado. E o lixo ali no Igarapé, lixo próximo ali da fonte de água, né, de consumo. Água, poucos municípios têm um sistema realmente de abastecimento para parte da população, parte somente. Acabaram com a Cosama naquela época da privatização, mas foi só a parte de Manaus, no interior ainda tem Cosama, os 12 municípios, se não me engano, aí. Em outros municípios a prefeitura cuida, mas é parcial, não é para toda a população, não há garantia de qualidade. Então, um pouco essa realidade é que também nos move em relação à atuação política e à discussão sobre a economia, né? Ainda em relação ao interior, há um vazio econômico, né? As coisas estão concentradas mais na capital. Para você encontrar empreendimentos no interior do estado é muito difícil, talvez aqui no entorno, né, de Manaus, e os vários indicadores sociais realmente extremamente negativos. Por exemplo, o Amazonas tem vários municípios entre os 100 piores municípios do Brasil, em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração vários fatores aí. E você tem, portanto, a questão do emprego, da renda, isso tudo complicado para a juventude, falta de perspectivas, né, em muitos lugares. As drogas, o consumo de droga cresceu tanto, está assustador. E aí tem gente que não sabe mais nem o que fazer. O Brasil gastou, sei lá, bilhões aí nos seus valores para construir o satélite, colocando satélite, o geoestacionário, investimento estratégico, importantíssimo. Mas agora estão privatizando a banda civil, a banda militar permanece ali, não há um entendimento adequado. Mas queria com certeza também ser importante aqui para a Amazônia, para o nosso estado. Eu realizei inclusive uma audiência pública lá na Assembleia, tratando da Amazônia Conectada. Isso nessa legislatura, porque na passada eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente se envolveu muito nesse debate. E aliás, até no estado, nós tínhamos aqui já sendo trabalhado devagarzinho uma rede aí de ciência e tecnologia, né, uma política, né, o professor Odenildo Sena estava aí num esforço muito grande, né, de discussões do Fórum de Ciência e Tecnologia, mas aí acontece que ali o Ministério de Ciência e Tecnologia já disse, olha, nós vamos cuidar do satélite aí. Esse projeto Amazônia Conectada não é prioridade. 2,78 bilhões. Pronto. Do geoestacionário. Geoestacionário, Então, são questões que eu acho que nós temos que gritar, questionar, cobrar, né, chamar a atenção, bancada federal, mas eu diria a população. Questões, por exemplo, da logística. Ainda no governo Dilma, já estava fechado, aprovado, através da Secretaria da Aviação Civil, né, que 25 aeroportos aqui no Amazonas seriam construídos, entre construir onde não tinha, porque ainda tem municípios que não tem nem pista de pouso, e outros seriam reformados, ampliados, etc. Mas isso também acabou, está fora dos planos do governo federal, por hora, portanto, mais um prejuízo para o Estado, para o interior e para o desenvolvimento. Então, continuamos assim, você pega um avião, agora mesmo na política, ou fora da política, você vai para determinado município, mas a rota oficial é para Tefé, porque poucos aeroportos estão homologados, que podem ser efetivamente utilizados, aprovados pela ANAC, e ali você tem pousos, etc. Então tudo é um faz de conta. O avião está indo para cá, mas está registrado que está indo para lá. Então olha o risco para todo mundo, né? Para o empresário, para quem vai, né? Então a logística, aeroportos, etc. Você tem os portos, também projeto do governo federal. Mas aí assim, padronizaram, né? E aí você encontra os municípios, aquela estrutura lá toda, né? Ela não acompanha o nível do rio, muito pesada, grande, mal planejada. Eu me lembro o bispo lá de Borba, já não é mais o mesmo, Dom Eloy, já tem um outro lá, o Dom Zenildo.
ele era gordão, alto, ele dizia, mas deputado, me encontrou aqui na beira ali, no Manaus Moderna, não dá para fazer igual aquele ali, olha, aquela estrutura pequena, assim, bem prática, com cobertura, com cadeira para sentar, porque ele reclamava porque tinha que esperar o barco e não tinha onde sentar, pegando sol lá na cabeça dele. Mas é isso mesmo, em vários municípios aquilo foi construído, milhões, né, ótimo, o Ministério do Transporte, e os parlamentares envolvidos, e as empreiteiras, é claro, né? Fora do que né? Enchente fica debaixo d'água. Mas então, lá em Itacoatiara tiveram que dar um suporte lá também, né, para aguentar devido à água, né, correnteza. Pois bem, então, e aí nós temos outras questões, né? Acho que no período do Lula, os investimentos feitos nessa área mais social, e muita gente critica várias questões, mas quando você chega no município, por exemplo, Bolsa Família, transferência de renda, seria essa conotação. Hoje ninguém cogita acabar com Bolsa Família, dada a importância da circulação daquele recurso do município lá. Olha, eu cheguei em dias que estava sendo liberado o dinheiro, aquela fila, os comércios, estava todo mundo animadíssimo, né? O dinheiro entrou, as pessoas estão pagando a conta, né? Então é um recurso que está lá circulando, mas que não tinha antes. Aí outros questionam, vamos continuar ou não, vale a pena, é necessário? O próprio programa Luz para Todos, agora com a privatização da Amazonas Energia, como é que vai ficar esse programa? Porque ele é deficitário, mas ele tem uma conotação de inclusão social, como é que fica as comunidades que não tinham energia, outros que não têm até hoje. Programas como esse aqui para o nosso estado. Quero aqui também colocar a questão da Universidade do IFAM, a interiorização. Foi muito importante nesses últimos anos, né? E que agora há uma preocupação por conta do congelamento dos investimentos em saúde e educação por 20 anos, medida que foi aprovada no Congresso Nacional, chamada PEC da Morte, né? Então, assim, nós tínhamos 3 unidades do IFAM, aqui do Amazonas, hoje são 16, a maioria no interior do estado. Um avanço muito grande. E aí se discute, mas que tipo de cursos nós estamos tendo, qual a razão, né, daquela instituição estar lá, inserção no mercado de trabalho de quem termina o curso. A própria Universidade Federal também teve uma expansão, mas agora a discussão é a seguinte, não tem como manter um campus lá em determinados municípios. O reitor da Universidade Federal, o Silvio Puga, né, foi homenageado pelo Corecon essa semana, foi uma ótima homenagem, né? Mas ele já estava falando sobre isso. Eu já apresentei, os colegas também subscreveram, proposta de criar uma nova universidade, mais uma universidade federal. Mas lá na UFAM, a conversa é essa, transformar campus numa nova universidade, a partir de estruturas que já existem. Porque é impossível a Universidade Federal conseguir abarcar esse estado, ao menos com essa limitação de recursos que tem. Uma nova universidade talvez tenha mais condições de trabalhar, principalmente em regiões mais de fronteira, o Alto Solimões e outras regiões. Eu defendo isso, uma nova universidade, mais uma universidade. Inclusive quando encaminhei a indicação para o Ministério da Educação, porque lá todas as universidades por estado no país, que tinha antes, que teve nos últimos anos, que foram criadas, por que não, né? Ligar para mais uma universidade federal, mais voltada principalmente para a região do Alto Solimões, que seria a minha defesa. E ainda na questão federal, que envolve então nossos incentivos, é a gente refletir sobre isso. Nós temos aí o prazo dos incentivos fiscais prorrogado, que é algo positivo, mas e aí? Até onde vai a Zona Franca? A questão tecnológica, já colocada pelo Serafim Corrêa, realmente é uma realidade que está aí. Mas aí vem a discussão, mas será que não dá para usar os incentivos para outros segmentos produtivos, né, outros empreendimentos? Se fala muito na produção de alimentos, e aí lembramos do peixe, né, que nós comemos, o tambaqui, que é produzido em outros estados, e que eu acredito que o Amazonas precisa pensar fortemente nisso. Produção de alimentos, estou dando exemplo do peixe, mas tem uma infinidade de possibilidades aí. E as chamadas alternativas, porque eu não sei se é alternativa, né? Porque a Zona Franca acredito que ainda deva segurar um tempo aí. Mas aproveitar ainda essa política de incentivos para poder usar em outros setores. E termino aqui colocando aqui um pouco a questão política, né? Nós temos aqui no Amazonas um grupo político que no final desse ano completa 38 anos que está no poder. Lá do Mestrinho, Amazonino, Braga, Omar, Zé Melo, Davi Almeida, e agora
de novo amazonino. E os candidatos principais são desse grupo também, e desse que for ganhar, pelo que a gente está percebendo. Qual é a questão? Cada um, os principais, sempre apresentaram soluções meio milagrosas, né? Por exemplo, o amazonino falava do terceiro ciclo. E aí a prática dele lá, ele repete agora, distribuir implementos. Aí você vai no município e procura lá no município qual é o empreendimento que está funcionando, resultado do terceiro ciclo. Ainda não encontrei, faço essa pergunta do jeito que estou fazendo aqui, mas ninguém me aponta porque não tem. Aí vem o Zona Franca Verde, da mesma forma, o que nós temos consolidado a partir dessa proposta discutida, importante para eleger isso foi no período do Eduardo Braga, né? Amazonino, terceiro ciclo. Gilberto Mestrinho, não tenho tanta lembrança, já me falaram tanta coisa, eu já até coloquei no papel. Mas a última que colocaram, é que a gente fala do jacaré, que o jacaré era importante, né, na economia, e ele lembrava disso. Mas claro que também tinha uma série de questões e estudos, né, em torno disso. Mas aí o Omar Aziz era Amazonas Rural, era o mote principal que estava lá. E foi o período que menos se investiu exatamente no setor primário, e reduziram os investimentos ano a ano, o período do Omar Aziz. Concurso, por exemplo, na área da assistência técnica há muito tempo, há vários anos que não é realizado. Depois o Zé Melo, falando da nova matriz econômica e ambiental, mas também o mandato dele foi encurtado, então não temos. O grande problema na campanha política é que ninguém discute, porque não dá tempo, tudo é curto, é eleitoral, é influenciar para conseguir os votos. Claro, eu não estou criticando isso porque esse é o processo aqui. Mas a discussão realmente para o projeto de desenvolvimento do Estado do Amazonas não é esse momento eleitoral a solução. Crítica em relação ao grupo, desse grupo, é que não houve a sociedade. E aí não tem um requisito fundamental na questão da administração pública, que é a transparência. E é isso mesmo, não tem transparência, a gente não consegue as informações de forma clara ou detalhada. Eu consegui aprovar, não sei como eu consegui aprovar, você está ainda na legislatura passada, um projeto chamado Transparência das Contas Públicas lá. Está lá detalhado, dizendo que o Estado tem que detalhar todas aquelas informações dos contratos, dos pagamentos, das licitações, etc. Mas não coloca, você não encontra isso. No interior do Estado, as pessoas perguntam, olha essa obra aqui, tem a placa, quando tem, né? Tem uma placa, mas a placa não determina claramente o período da obra. E quando determina, não é cumprido. Então é comum você ver uma placa de obra que já extrapolou, né, o prazo de entrega. Aí tem um valor, mas ele não divulga que quase todas as obras têm dois itens que eles agregam para aumentar o valor, o pagamento. Primeiro é o aditivo, aí os limites da lei de licitação e tal, faixa de 25%, né? E depois uma coisa legal que inventaram para sugar mais dinheiro, é obras complementares. E aí coloca um monte de coisa que teoricamente foi esquecida ou então era necessária, porque agora se descobriu que dada a necessidade ali daquela obra, aquilo também precisa ser agregado. Obras complementares lá. E aí quase dobra o valor que foi licitado. E é interessante que a obra pequena ou a obra grande, não importa, o procedimento é o mesmo. Ou seja, ali claramente são procedimentos que fazem com que aquela obra fique superfaturada, talvez recurso esteja desviado. Exemplo da ponte aqui. Eu sempre fico pensando, né, como alguém ingênuo que não sabe nada, né? Mas se empresa, um consórcio de empresas, que já fez e faz obras no Brasil e até no mundo, obras de engenharia, obras grandes, vai fazer cálculos, vai apresentar uma proposta, e no final diz, olha, nós erramos aqui, nós descobrimos mais não sei o que, e a obra quase dobra. Aí não tem dinheiro realmente que chegue para a gente poder ter uma solução efetiva. Por isso que acredito que essa eleição ela é importante, mais um momento, né, da participação da população, da escolha. Mas eu não estou vislumbrando grandes mudanças, principalmente em ideias e propostas relacionadas ao desenvolvimento do nosso Estado, porque não está tendo nenhum debate. E o Serafim sempre chama a atenção na tribuna da Assembleia isso. Nós pouco discutimos tudo isso que eu estou falando aqui. Por enquanto, está de parabéns ao puxar o debate. Mas parece que lá no parlamento é uma trava, assim, algo que segura.
E não há interesse efetivo. Outra questão, só para terminar aqui, é em relação à ciência e tecnologia. Eu realmente lamento que aqui no Amazonas não há interesse realmente em pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, P&D, etc. Você vê, nem os recursos federais do polo industrial, eles realmente vão para pesquisa, para ciência e tecnologia. E o Estado, que tem na Constituição a determinação de um percentual do orçamento para ciência e tecnologia, o Estado também não cumpre. E os governos desmantelando o pouco que foi sendo construído em relação a certa estrutura de ciência e tecnologia. Aí nós sempre falamos, olha, aqui o nosso caminho é biodiversidade, nós temos tanta alternativa, mas se não investir em pesquisa, para onde nós vamos? O governo federal começou a cortar agora drasticamente os recursos para pesquisa, bolsas, doutorado, tudo. E aqui o Amazonas já estava na dianteira, né, desse desmantelamento. E por último agora, a ideia é que nem planejamento tem que ter. A Cefaz incorporar as ações de planejamento, de concessão de incentivo, de desenvolvimento, a Cefaz não tem essa missão. A missão é arrecadar, claro, combater a sonegação, fazer justiça tributária, mas agir dentro das suas atribuições e a gente pensar em outras estruturas públicas para alavancar o desenvolvimento. Então essa é a nossa rápida contribuição, estamos aqui à disposição também. Repetindo, sou candidato a deputado federal 1313. Quero parabenizar mais uma vez a iniciativa do nosso presidente Mourão Júnior por estar provocando esse debate, assim como provocou o dos candidatos ao governo. Acho que é fundamental, assim como o Serafim falou, o Conselho ele tem que estar diante dessas discussões, porque eu me lembro, Serafim, quando eu ainda estava no movimento estudantil, discutia-se a questão da passagem, né, da redução da passagem estudantil aqui, e o Conselho participou ativamente naquele momento. E de lá para cá, a gente viu o distanciamento da questão da discussão política, da discussão realmente que interessa para o Estado, que é o desenvolvimento. Infelizmente, gestões que passaram por lá não deram essa prioridade. E o Mourão, aí à frente do Conselho, está de parabéns pela essa oportunidade de estarmos aqui prestando essa contribuição. Nós tivemos aqui dois excelentes tribunos, excelentes deputados estaduais que quiseram nós tivéssemos pelo menos a metade do parlamento com a competência desses dois homens que estão lá. Eu quase que diariamente estou lá acompanhando os debates, até porque sou funcionário público e vez ou outra tem alguma demanda da Polícia Civil lá, e esses dois também têm sido importantes na defesa não só das categorias, mas em defesa do Estado. E eu quero dizer para vocês que sou candidato aqui em defesa de um tripé. Primeiro, a renovação que se faz necessária. O Zé Ricardo e o Serafim falaram que o parlamento não consegue discutir, e nós temos uma ideia de que esses políticos que lá estão, tem uns lá que estão 30, 40 anos no parlamento, e a sua produção parlamentar não chega nem à metade do Serafim e do Zé Ricardo, que tem bem menos tempo que esses que estão lá. Há 40 anos nós estamos aí acompanhando e não vemos nada de novo. E mais uma vez, eu já dei uma olhada na metade dos planos do governo. Infelizmente, desenvolvimento regional, nós não vemos nada, nem discussão. Eu queria citar aqui dois exemplos no Estado que a gente poderia potencializar e a gente não vê nenhum governo que passou até agora discutindo. Uma é a questão do distrito de Matupi e Manicoré, que é um distrito que pode ser desenvolvido, e o Estado, como agente que pode apoiar, a gente não vê nenhum. Não sei se vocês têm notícia, mas eu, que acompanho diariamente, não vejo notícia nenhuma do governo influenciar. O outro é aqui perto, a agroindústria do óleo do Buriti, aqui no Rio Preto, entendeu? E o governo também não tem nenhum incentivo. Então eu gostaria de ver dentro dos planos de governo essa discussão, para que nós saiamos do modelo que somos dependentes há muitos anos, que é o Polo Industrial de Manaus, que hoje, infelizmente, por exemplo, tivemos notícias que agora, no final do mês, 5 empresas, entre elas as Sims, fecharam as portas. Então nós precisamos de alternativa, porque senão nós seremos refém desse modelo, e os nossos jovens e os nossos co-irmãos amazonenses irão sofrer com desemprego muito grande, indo para a informalidade. Então nós precisamos defender, dentro desse processo eleitoral, um governo que seja realmente, que venha desenvolver o Estado do Amazonas, que venha dar oportunidade. Eu acho que esse é o momento que nós precisamos fazer essa discussão, e contamos aqui com o Serafim, que está no seu partido, o governador Davi Almeida,
que acredito que tem potencial para fazer um governo diferente do que vem sendo ao longo desses anos, certo? E nós queremos também defender a questão da diminuição dos cargos comissionados no Estado. Infelizmente, isso é um problema que se arrasta há muitos anos. Os acordos políticos levam os governadores a dependerem, a incharem a máquina pública com cargos comissionados, deixando dessa forma o Estado sem a condição mínima de fazer investimento. Por exemplo, a Polícia Civil, o órgão que eu faço parte, vem há 10 anos sofrendo com a redução do seu orçamento. Vocês podem perceber, assim como eu, que a violência toma conta, não só da nossa cidade, mas do nosso estado. Mas pasmem os senhores, há 10 anos atrás, a Polícia Civil recebia 10% do orçamento. Hoje, ela recebe pouco mais de 1%. E a previsão para 2019 é quase menos de 1%. Hoje nós sofremos com a precariedade dos nossos computadores. Nós temos várias delegacias na capital que não têm computadores. Nós temos no interior várias delegacias sem internet. Isso tudo facilita a ação do crime organizado. E nós queremos estar dentro do parlamento para fiscalizar. Por exemplo, hoje nós temos um inchaço nos contratos das viaturas. Eu mesmo fiz uma denúncia no Ministério Público para que o Ministério Público pudesse ir averiguar a aplicação de aluguel de viaturas. O Ministério Público disse que isso não era competência dele. Dei o caminho certinho onde estavam as viaturas inutilizadas pelo sistema de segurança. E o Ministério Público disse para mim que isso não era competência do Ministério Público. Então, para vocês verem, uma vez estando no parlamento aqui, como o Zé Ricardo falou, nós queremos fiscalizar esses contratos, nós queremos dar eficiência à máquina pública, que é isso que nós, cidadãos, merecemos, porque pagamos nossos impostos e nós vemos dentro do sistema de segurança, que é a área que eu milito, um gasto desnecessário com contratos de viatura, com contrato de limpeza. Nós, pais, meus senhores, nós não temos material para trabalhar na perícia hoje, material de expediente, folha para imprimir laudo. Foi divulgado, eu divulguei uma foto dentro do IML que os laudos não estavam saindo porque não tinha papel para ser impresso. Mas isso acontece, senhores, hoje ainda. Então nós precisamos estar dentro do parlamento, porque o orçamento do Estado, ele tem condições de ter a eficiência, de prestar um serviço necessário para o nosso Estado. Por isso que eu estou colocando meu nome à disposição e seguindo o caminho desses dois homens aqui, economistas, que defendem o nosso Estado. Assim eu quero estar dentro do parlamento. E o meu número é 19777 e Davi, governador 40. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Só colocar minhas considerações, assim, eu sempre defendi, continuo defendendo o orçamento participativo, né? Só que assim, você tem município, estado e tem União. O orçamento participativo, lá em Porto Alegre, é um grande exemplo, né, do município que por mais tempo tem essa prática, isso que até hoje. Começou com o PT, hoje o prefeito é do PSDB, mas continua adotando esse procedimento de ouvir a sociedade, de realizar momentos para poder definir por área, cidade, bairro, etc., regiões, e poder fazer, incluir no orçamento algumas prioridades, principalmente na parte de investimentos. Então, é uma experiência que até a ONU recomenda a nível mundial, para países aí, para fazer o debate, ter mais transparência quanto aos recursos, ter mais eficiência no uso dos recursos públicos, que são escassos, como muito bem todos nós sabemos. A nível de Estado, eu, até pela minha experiência agora como deputado, a gente percebe que o governo não tem interesse, nunca teve interesse de ter algum mecanismo de participação social em relação ao orçamento. Eu vi uma experiência do Tarso Genro, lá no Rio Grande do Sul, não podendo reunir todo mundo, assembleias, alguns lugares sim, outros não, mas recebendo através da internet, né, tendo aqui uns parâmetros, e recebeu muitas contribuições, várias políticas foram implementadas nesse mecanismo. É um estado grande, com muitos municípios, então fisicamente é muito difícil e hoje em dia temos que aproveitar toda a tecnologia que nós temos. E eu continuo defendendo isso. Inclusive, como parlamentar, como o Estado, o Executivo, melhor dizendo, não debate orçamento com a sociedade, resta aos parlamentares apresentar possíveis emendas. E aí eu sempre tenho uma prática de realizar audiências, até em praça pública, né, como realizamos no centro de Manaus, muito mais para falar do orçamento, do que significa isso para as pessoas, do que propriamente receber emendas consistentes, né? Mas mesmo assim apresentamos sempre emendas.
E a nível federal, eu, que fui eleito, né? A gente não sei qual é o mecanismo para começar a questionar esse formato que nós temos, as emendas parlamentares, esse caráter impositivo, vamos falar assim. Por quê? Porque, como eu dei exemplo de Anuri, a maior parte daquelas obras paradas há muito tempo, desperdício de dinheiro, é de emendas parlamentares, recursos do governo federal. O parlamentar fez a emenda no tempo certo, foi aprovado, conseguiu, né, via o Estado ou Prefeitura que fosse liberado o dinheiro, uma obra foi iniciada, não foi terminada, e o dinheiro foi embora, foi impactado ali e não serviu nada para a sociedade. Então, acho que a questão do orçamento é fundamental, deveria ser parte de um processo de planejamento, né, que está esquecido, ninguém quer falar de planejamento, trabalhar um horizonte de médio e longo prazo, tudo é muito imediato, cada governante quer, parece que resolver tudo aqui, não quer começar algo que outro vai concluir, Nem terminar. e nem terminar. E eu termino aqui dando o exemplo de Manaus. Nós estamos sem investimento na área da mobilidade urbana. Ninguém começou mais nada, né, agora nos últimos anos. Então eu acho que esse é um desafio. São obras fundamentais para a cidade e não vai ser um governante, um prefeito em um mandato que vai conseguir resolver. Mas nós precisamos ter um planejamento, buscar os recursos, começar e aí a gente, logicamente, acompanhar e ver o desenrolar. Era isso, para não me alongar demais. Ok. Bem, eu concordo com você, Ronaldo, da necessidade de uma maior participação. Quando eu estive na prefeitura, nós criamos algo que foi, e não há nenhuma vergonha nisso, copiado do município de João Pessoa. O prefeito era o Ricardo Coutinho, e lá chamava Orçamento Democrático. Como é que é isso? Reserva um valor do orçamento, e esse valor é dividido por áreas da cidade. E aí são feitas assembleias nessas áreas para que a sociedade daquele lugar apresente quais são os seus pleitos. E isso nos permitiu descobrir coisas fantásticas, como, por exemplo, a ilegitimidade das lideranças comunitárias. Então tinha, por exemplo, um determinado bairro, e o líder comunitário dizia o seguinte: olha, o que o povo quer lá é uma feira. E já tem o terreno é esse aqui, tem que desapropriar, é 250 mil de desapropriação, e aí está aqui o projeto, já tem esses boxes e tudo mais. Eu digo, olha, vai para o orçamento democrático. E o líder foi lá e protocolou o pedido. Aí a comunidade foi e tal, aí o projeto da comunidade qual era? Eles queriam parada de ônibus. E diziam o seguinte: olha, feira não interessa aqui, porque aqui no bairro tem um supermercado ali que atende plenamente. Então, aí o cara disse: o senhor sabe o que é que está por trás desse negócio da feira? Não, é um pleito da comunidade. Ele disse: não, o pleito é do líder comunitário. Eu digo: sim, mas quem me explica essa história? Ele disse: quanto foi que ele lhe disse que custa o terreno? Eu digo: 250. Aí ele disse: o senhor recebe o dono do terreno? Recebo. Por quê? Ele disse: então, quando terminar aqui a assembleia, eu lhe levo lá, na casa dele. Tá bom, quando terminou, e nós fomos lá. Aí quando chega lá, o dono disse: não, eu quero saber se está certo, 250 mil e tal. Eu, na verdade, só quero 150, mas eu tenho que dar 100 por dia da comunidade. Eu digo: meu amigo, tu tem que ser preso, porra, porque isso é corrupção. Aí tu estás envolvendo o líder comunitário e tal. Aí quando chegou na hora da votação, votou assim, o líder comunitário mais 5 pessoas. E 300 votaram a favor de parada de ônibus. Então o dinheiro que tinha para aquele bairro foi feito e usado em paradas de ônibus. Muito bem, mas uma outra situação sobre obras paradas. Isso é um problema grave do Brasil. Com relação a recursos do governo federal, tem um problema que precisa ser resolvido. E eu acho que a lei de licitações precisa ser revista para a gente superar algumas dificuldades. Porque essa lei, ela já trouxe tantos problemas, ela tem gargalos, ela tem brechas, mas ela tem também outras situações que colocam o gestor sempre no fio da navalha, né? Você tendo que... E aí tem mais. Quando o Ministério Público entra com uma ação, ele ainda não deu entrada na petição, ele já mandou para a imprensa.
você já virou criminoso, bandido, não sei o quê. Eu respondo a um processo ainda hoje, ganhei em primeira instância, mas o Ministério Público embargou e ainda hoje não foi decidido, que é mais ou menos assim. A obra, por hipótese, ela foi contratada por 75, mas nas planilhas para fazer a licitação dizia que não era 75 mil a obra, era 90 mil nas planilhas, mas entraram duas empresas, uma deu o preço de 85 e a outra deu 75, ganhou de 75, que começou a fazer a obra e fez a obra e tudo mais. Não houve nada de errado. Aí o Ministério Público chama lá um engenheiro, o camarada faz uma conta e diz, não, essa planilha está errada. A obra não deveria ser contratada por 90, mas sim por 85. Então tem um superfaturamento de 5. Muito bem. Aí disse, não, mas aí eles juntaram o contrato. Aí o contrato era 75. E ele dizia que o preço era 85, portanto era 10 mil a menos. Agora isso rola há 10 anos e eu ainda não consegui sair. E o que é que aconteceu? O juiz, em primeira instância, disse o seguinte, olha, determina ao Ministério Público que demonstre, individualize a culpa, porque o contrato é de 75 e ele diz que a obra deveria custar 85. Então, onde é que está? Explica como é que é. Aí o Ministério Público veio de lá e disse assim, não, mas é o seguinte, ele é que tem que explicar e tal, porque senão como é que eu vou perder a ação? Aí todo mundo, porque enrolaram 13 pessoas. Aí, mas como? Ele é que tem que demonstrar, porra, ele está dizendo que teve superfaturamento, mas 75 é menor que 85, então não tem. E aí? Aí está nesse negócio, está lá com o juiz para julgar e paciência, nós temos que esperar, você não pode fazer absolutamente nada. Enquanto isso, você vai ser candidato, tem que tirar uma certidão. Como tem processo, tem que tirar uma certidão de pé e objeto. Aí é uma dor de cabeça e tu apareces lá, teu nome está na internet. Na minha leitura, quem foi secretário de Estado, de município, ele não vai querer mais ser secretário nunca. Porque a tua vida vira um inferno. Era essa a minha contribuição. Bem, a questão do orçamento participativo ou do orçamento democrático é de extrema importância, né? Porque, como os dois falaram aqui, a transparência é fundamental para qualquer governo. Eu lembro que eu era estudante de economia ainda, no terceiro período do centro acadêmico, saí falando da conscientização no meu bairro, que eu sou do bairro da Compensa, levando para as escolas a questão da educação sobre o orçamento, para que as pessoas pudessem participar. E eu participei aqui da gestão do Serafim, da questão do orçamento democrático, e aconteceu mais ou menos parecido com o que o Serafim falou. O líder comunitário colocou no pleito a reforma da associação, para que o José Ricardo conhece lá também, e quando nós levamos o pleito, a plenária, é totalmente diferente. A população escolheu um centro de saúde para a questão da mulher, e o Serafim inclusive aprovou, e logo em seguida no governo a obra parou. O Serafim comprou inclusive os equipamentos, né, na sua gestão, mas não foi para frente porque entrou um outro governo e os equipamentos sumiram. E a mesma coisa aconteceu, a reforma da associação não aconteceu porque a população queria ter um espaço lá na Compensa chamado Praça do Leme, e lá foi reformado pela gestão do Serafim uma praça muito boa para a prática de esporte, e construído um centro comunitário lá para a população usar, para vocês verem a importância de ouvir realmente. Isso não ocorre nos governos, não sei porquê. Agora, por exemplo, na nossa área, a Secretaria de Planejamento está sofrendo um desmonte. Eu tenho recebido vários colegas economistas que trabalham com o projeto, dizendo que tem que ir na Cefaz agora, pedindo, esqueci o nome da pessoa agora que libera lá, assina os projetos, porque na CEPLAN o governo amazonino tem a ideia de, numa possível reeleição, acabar com a CEPLAN. Então, isso é extremamente grave, porque a gente vê como o ente público não ouve quem está na ponta. Na Polícia Civil, por exemplo, instalaram uma base de inteligência extremamente divulgada, a gente não entende essas coisas, lá na beira do Tarumã. Em todo lugar, a inteligência é um lugar onde ninguém sabe onde é, ninguém sabe quem são as pessoas da inteligência, já
nesse governo, faz questão de se espalhar onde funciona a base da inteligência, o que vai trabalhar. Então a inteligência para mim é um negócio secreto, para vocês verem a questão da importância de ouvir quem está na ponta. Então a sensibilidade dos novos governantes, que no caso não estão aqui, esses dois aqui são realmente que estão atuando. Zé Ricardo principalmente eu vejo sempre ele lá na Compesta, em cima da Kombi, falando, querendo ouvir, assim como o Serafim na tribuna também. Quando foi prefeito, eu participei da gestão dele, contribuindo com o orçamento democrático. E assim, a gente precisa instaurar uma nova ordem, e o momento será dia 7 de outubro. A gente pede dos economistas, dos estudantes de economia, que tenham uma importante participação na sociedade, são formadores de opinião, que a gente possa construir esse debate e que a partir de 1º de janeiro de 2019 a gente possa, pelo menos, vislumbrar um possível desenvolvimento do nosso Estado com muita riqueza e muito progresso para todo o cidadão amazonense. Eu sou economista, me formei em 1970, tive o prazer de me formar junto com o Serafim, sou da turma dele. Foi o único da nossa turma que se lançou na política e fico muito feliz. Dizem lá que a maior democracia do mundo só tem 2 partidos. Você ou é governo ou é contra. Os militares fizeram isso, Arena e MDB. Mas depois que liberaram para a criação de partido, essa confusão aí. Ninguém consegue nem mais escolher os seus ministros, porque tem que negociar com o partido, e geralmente quem vai ser ministro é um ex-político derrotado. Então nós tivemos aí vários exemplos, inclusive aqui na nossa terra, que não cabe citar não. Então a minha preocupação, e eu que venho desde o Álvaro Botelho Maia até o amazonino hoje, acompanhei, nunca me envolvi com política, mas acho que a política é a arte da negociação, é um negócio bom, entendeu? Infelizmente, tem algumas pessoas que deturpam essa arte, mas na minha humilde visão, acredito que posso até estar errado, porque sou míope, mas na minha opinião, os melhores governadores que nós tivemos, por incrível que pareça, foram da época da Revolução, dos militares. Você fez menção aí ao Delírio Guerra de Macedo, que o governador era o coronel João Walter, que o sistema de planejamento funcionava. Eu sou funcionário concursado da Cefaz, e eles tiraram o orçamento da Cefaz e colocaram dentro da Coderama. Eu acho que está certíssimo. Eu acho que o papel da Cefaz é arrecadar para os outros gastarem e aplicarem muito bem. Então, e eu pergunto assim, aqui está parte da elite pensante do Estado, da velha guarda e da nova. Como nós somos incompetentes? Porque nós acabamos de dizer que esse grupo que governa está aí há 30 ou 40 anos. Aí foram citados pelo Ricardo aí, todos os governadores que estão aí, e que nós fomos incapazes de tirá-los do governo. Eu acho que nós precisamos de uma reciclagem, entendeu? Porque é muito fácil a gente jogar pedra no telhado dos outros, mas nós também precisamos ser telhados. Eu acho que vocês foram e são telhados, porque estão lá dentro, estão na política, e eu acho isso muito legal. Nós temos representantes da nossa profissão aí debatendo. Você já foi prefeito, você que teve um Marcos Barros da outra vez, que até lhe disse que minhas filhas iam votar em vocês, né? E que eu não interfiro, minhas filhas, que eu só tive filha mulher, votem o que elas quiserem, porque isso é o papel da democracia. Não vou fazer a cabeça delas. Elas é que tem que, se errarem, eu acho que às vezes a gente aprende mais com o erro do que com os acertos, né? Eu joguei futebol, eu aprendi muito mais nas derrotas do que com a vitória. E olha que eu fui muito vitorioso, né? Eu era do time da faculdade de futebol de salão, e ele, como ele é míope, ele amarrava o óculos aqui atrás com um cordão e corria, que era uma maravilha. Eu sou da época ele e o Folha dela, os dois jogavam assim. Eu sou da época que a nossa faculdade
não era do regime de crédito, era seriado. Então, foi outra coisa ruim que os militares fizeram, que criaram um sistema de crédito exatamente para matar as lideranças. Mas, graças a Deus, você sobreviveu. E você era o nosso representante de sala, foi presidente do nosso diretório, entendeu? Então, é difícil. Eu acho que a nossa missão é muito árdua. E o Ricardo fez um diagnóstico aí maravilhoso do nosso país, e eu acho que a gente é craque em fazer diagnóstico. Mas quando a gente vai querer botar a mão da massa, a gente quebra a cara. Antes do golpe que ele falou aí, o partido dele teve 8 anos do Lula, 4 da Dilma e mais 2 da Dilma, que ela foi tirada no final do segundo mandato. E parece que o país continuou da mesma maneira, algumas coisas melhoraram, mas outras pioraram. E o governo que está aí é fruto da aliança do partido, do PT, com o PSD, o MDB, que voltou a ser MDB, né? Que já mudaram para dar uma conotação, né? Dizer que mudou, tiraram uma letra e estão falando aí que mudou. Mas eu acredito, né, que eu gostaria de ouvir de vocês qual é a solução, aonde foi que nós erramos, por que as pessoas continuam votando nesses grupos, aonde está a nossa incompetência? É essa pergunta que eu faço para vocês. Por exemplo, nosso sistema partidário, político partidário, baseado na Constituição. A Constituição, ela define a liberdade, né, de organização partidária, um direito político, como votar e ser votado, também se organizar. E daí nós temos no Brasil tantos partidos, temos 35 partidos. Como agora nessa eleição tem a cláusula de barreira, cada partido tem que atingir X% de votos, tem que eleger no mínimo 9, né, deputados federais, em 9 estados diferentes, ou no mínimo 1% do eleitorado em cada estado, sendo que em 9 tem que ser 1,5%. Então, o próprio Serafim fala isso, conversando, ele acha que até os 15 partidos vão desaparecer agora depois da eleição. Não mais, vão até sobrar mais. De 10 a 12, 13 no máximo. Pronto, então assim, são mecanismos que foram incluídos aí na reforma política, né, para tentar realmente diminuir. Eu também concordo, acho que não é só a quantidade, é que a maior parte dos partidos, você não sabe nem o que é, quem é, como é que é. Alguém é dono. Por exemplo, no interior, eu encontrei um vereador onde ele tinha 3 partidos debaixo do braço. E aí negociando, né, para fazer uma aliança e tal, mas vai querer recursos, dinheiro. É sempre assim. Então realmente é uma bandalheira isso aí. Nós precisamos fortalecer, eu defendo o fortalecimento dos partidos, para saber com clareza o que cada partido defende, as propostas, as ideias, né, ideologia, para que você, cidadão que se interessa pela política, queira se filiar, queira se envolver, participar, porque também a Constituição diz que só pode ser candidato se tiver um partido político. Porque tem gente que defende, não, independente, nada, por que não pode ser, né, sozinha a pessoa candidata, sem partido e tal? Não, sozinho ou não, você vai defender algumas ideias. A ideia de um partido, que é uma entidade, é um grupamento de pessoas com ideias, elas vão defender essas ideias. Hoje as coisas estão muito confusas. Estou no PT. Se eu for olhar o documento original, as ideias estão perfeitas lá. Agora, se vai olhar a prática de algumas figuras, é uma decepção. Agora, a ampla maioria está naquelas ideias. Às vezes não estão na linha de frente. Partidos, às vezes, tem muita gente boa, mas não está na linha de frente. Porque está na linha de frente, é como o senhor bem colocou, é vidraça. Seja dirigente partidário, seja candidato, a sua vida é outra, né? A sua vida é vasculhada, a sua família é prejudicada por conta disso, né? Você não tem mais privacidade, essa é a verdade. À medida que você vai ocupando cargos, vai disputar espaços mais disputados, vamos falar assim, eles vão olhar desde o teu nascimento, tudo, um tio, alguém, tal, tudo, para amanhã ser um instrumento para tentar atingir politicamente. Então realmente é meio cruel, às vezes, a questão política partidária. Interna, que você tem que estar brigando também. Eu sempre digo, eu estou candidato
ao longo desse tempo, porque eu estou no PT. Porque ainda tem um espaço, mesmo minoria, mas você tem o seu espaço. Agora, tem partidos que tem dono, não tem jeito. Aí é o fulano que decide. Tu é ou não é candidato. Por isso tem gente trocando de partido assim, toda a eleição, né? Perguntar a determinados políticos aqui qual é o partido dele, provavelmente muita gente não vai saber, porque já mudou muito. Cabe todo esse jogo. Então ele não teve uma identidade, nada, ele não tem compromisso de construir algo efetivo, na minha avaliação. Agora, quem está lá firme num partido, esse é que merece mais respeito, não importa qual partido. Conheço vários amigos que estão no PSDB desde o início e não tem nada que possa falar deles, como do PT, né? Conheço gente desde a fundação, 38 anos, nunca se envolveu em corrupção. Aliás, aqui no Amazonas, no PT, ninguém responde processo, ninguém está em Lava Jato e tal. E ainda tem gente me procurando, falando, rapaz, tem que sair do partido do PT. Mas como? Tu me conhece há tantos anos, o que tu está vendo diferente agora, né? Para querer me orientar. Aí eu pergunto, mas tá bom, para qual partido eu vou? A maioria não sabe. Por quê? Porque realmente nós não discutimos a política. Aonde é que você vai discutir política? Na escola? Ah, não, mas na escola não pode e tal, etc. Agora tem até escola sem partido. Nenhuma escola teve partido, nunca teve, né? Você tem pessoas que defendem, professores, funcionários, alunos, cada um tem as suas ideias. Na igreja? Não, na igreja não pode discutir política e tal. Porém, nós estamos vendo a bancada dita religiosa, ou evangélica, ou católica, crescendo. E muitas vezes eleitas pelo apoio, pelo uso da estrutura da igreja, que é inconstitucional, não é nem ilegal, apenas é inconstitucional, porque igrejas são igual a partidos políticos, tem imunidade tributária. Você pode abrir uma igreja em qualquer esquina que quiser e não paga imposto e tem que ser respeitada lá. Então usar essa estrutura, além de ser imoral, ilegal, inconstitucional. Então realmente precisaria discutir mais, né, nosso sistema político, uma reforma. Eu diria assim, nós temos que fazer com que a população cobre mais também os políticos. Seja exigente no momento da escolha, mas depois no acompanhamento, a conduta. Mas eu estou lá na política, nunca pensei estar, né, formalmente. Sempre trabalhei ligado à Igreja Católica, como até hoje eu continuo, mas ali eu fui suscitado a participar, inclusive quando fui presidente do Conselho de Economia, né, colaborar, debater questões mais sociais também, além da nossa parte mais específica, né, profissional, e acabei entrando, fui candidato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez é que eu ganhei para vereador. Aí fui reeleito depois vereador, suplente, deputado, eleito deputado e reeleito. Estou aqui até hoje. Mas se dependesse só da família, estava fora. Claro. Mas larguei, inclusive, a minha atividade profissional, larguei no sentido de não estar lá, para me dedicar 100% ao mandato. Minha renda é exatamente o salário líquido de deputado. Porque se coloca que o deputado tem muito dinheiro, aquela estrutura, o cara chega poderoso. E eu sempre digo, é só o salário líquido. Qualquer coisa a mais, talvez esteja roubando, porque não tem outra fonte de recurso lá para botar no bolso, como sendo seu. O resto da estrutura é para ser usado por mandato, por transparência e tal. Falou, estou de acordo com tudo que ele disse, mas dizendo o seguinte, que o deputado estadual ganha líquido 18 mil. E é difícil ele não gastar no mínimo uns 3 mil com demandas que ele, embora não queira atender, ele não tem como fugir, entendeu? É a receita do remédio, é o lance de uma urgência, é um caixão. Do caixão agora eu me livrei, né? Porque tem o SOS Funeral. Aí eu digo, olha, é só ligar para a prefeitura, isso está assegurado na lei orgânica do município. Mas você tem pressões irresistíveis, a começar pelos funcionários da própria Assembleia, que te servem o café, que te servem a água. Vira e mexe, ele diz, porra, eu estou no SPC, eu preciso sair, só está faltando R$100, sabe? O outro chega lá e diz assim, olha, eu não paguei a pensão da minha mulher, ela pediu a minha prisão, está faltando porra e tal, eu queria ver o que é que vocês podem fazer pela gente. Aí vem o estudante que tem uma rifa, que não sei o quê, e você termina sendo esfaqueado. O bingo da igreja, tudo isso. Mas, contemplando a situação que o Aníbal colocou com relação aos partidos,
o Supremo Tribunal Federal, o grande culpado dessa confusão, porque em 97 o Congresso aprovou uma cláusula de barreira de 5%. Iam sobrar, aí disse o seguinte: olha, eu estou aprovando agora para valer na eleição de 2006, portanto 10 anos depois. Aí disse: olha, com essa regra aqui vão sobrar 6 partidos no máximo, não tem mais do que 6 tendências ideológicas no mundo, não tem. Pode pegar a Alemanha, pode pegar Portugal, Espanha, não tem mais do que 6, todas têm menos que 6, mas admitamos, aqui iam sobrar 6. Aí o Supremo vai e diz o seguinte: não, é livre a organização partidária, não pode ter limite. E aí derrubou a mudança, mas ele esperou 10 anos para dizer que era inconstitucional. Aí ele derrubou. Muito bem, aí foi aumentando. A época tinha assim 18, aí nós batemos em 35, tem mais 5 na fila. Aí o Supremo vem e diz assim: olha, eu errei, dá um jeito aí, muda, mas não pode mudar a lei, tem que mudar a Constituição, que é para livrar a nossa cara. Porque lá diz que é livre a organização partidária, vírgula, nos termos da lei. Porra, e a lei estava dispondo isso, não era inconstitucional. Bem, mas agora resolveu, só que a pressão, os pequenos partidos, eles têm um número muito, quando somados, eles têm um número muito grande de deputados. E aí tem que ser feito um acordo. Primeira eleição vai ser 1,5% dos votos em pelo menos 9 estados, ou 9 deputados. Na outra eleição será no mínimo 11 em 9 estados. Depois serão 13 em 9 estados. E depois 15 em 9 estados. E aí vai passando de 1,5 para 2, para 2,5 para 3. Quer dizer, é provável que agora, nesta eleição, sobrem de 10 a 12 partidos. Mas, progressivamente, isso vai ser... Agora, uma outra decisão é que antes os partidos podiam nomear comissões provisórias e as comissões provisórias podiam lançar candidatos. Agora, não mais. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, os partidos terão que fazer convenções, ou seja, eles vão ter que filiar, eles vão ter que reunir, porque senão ele não vai poder lançar candidato. Na eleição de 2022 já vai dar uma limpa muito grande, principalmente nos municípios do interior. Isso foi importante. Sobre a questão que o Normando colocou, eu questionei o nosso candidato Davi Almeida. Ele, naquele dia, houve uma incompatibilidade de agenda, ele tinha uma agenda em Manacapuru, mas ele respondeu às perguntas que foram formuladas. Chegou às suas mãos, Morão? Sim. Pronto, ele respondeu aquilo que tinha sido perguntado, e claro que eu entendo que foi um equívoco, no mínimo deveria ter mandado um representante. O fato é que ele estava em Manacapuru e não esteve, e eu não tenho nenhum compromisso com o erro, nem com os meus, que dirá com os dos outros. Foi um erro, lamento, e o máximo que eu posso fazer aqui é pedir desculpa. E eu vou deixar isso para reflexão. Isso funciona assim: tem um grupo que é a Grande Família. A Grande Família quem é? Começa com o Dr. Plínio, 54, que cria o Gilberto. Aí o Gilberto cria o Amazonino cria o Eduardo cria o Omar cria o Melo, e aí vai. Aí o que ocorre? Sempre na eleição, o grupo está grande, aí eles brigam entre eles, que o segundo turno é entre eles. Isso daí, a nível de Estado, nunca se conseguiu romper. A nível de prefeitura, rompeu 2 vezes. Em 88 com Arthur e em 2004 comigo. Mas aí todo mundo se une no grupo depois e tenta te asfixiar. E você enfrenta todas as marolas, todas as pancadarias, enfim, tudo isso. Aí quando é em 2012, o Arthur volta e ganha a eleição. Mas em 2016, ele já tinha uma aliança com o poder. Por via transversa, mas tinha. Essa é a realidade. E aí ele foi reeleito. Agora, para fechar mesmo, só uma informação sobre a questão de recurso e mobilidade urbana que o Zé falou. Tinha o PAC da Copa, ficaram disponíveis para o governo do estado do Amazonas e para a prefeitura 800 milhões de reais. Aí a prefeitura, a parte dela eram 200 milhões, que era para fazer o BRT. E o governo do estado queria fazer
o monotrilho. Aí estabeleceu-se o seguinte, o governo federal disse, gente, são incompatíveis. Ou vocês vão fazer uma coisa ou vocês vão fazer outra. Se o sistema é BRT, é esse aqui. Se é monotrilho, é esse aqui. Não dá para compatibilizar uma coisa com a outra. Depois o monotrilho é algo, por exemplo, dentro do aeroporto de Miami tem monotrilho, mas aquilo não é para transporte de massa. Manaus tem 1 milhão de passageiros dia. Aqui a solução seria BRT. E aí o que aconteceu? Não conseguiram se entender, não se entenderam Amazonino e Eduardo, depois não se entenderam Amazonino e Omar, e depois não se entenderam Arthur e Omar. Aí o governo federal disse que, porra, vocês estão há 6 anos com esse dinheiro disponível aqui e não fazem nada. Então, acabou a Copa, passou para o PAC. Aí demorou 1 ano, ele disse, vocês não apresentaram projeto. Então eu estou tirando esse dinheiro, porque está há 7 anos e vocês não conseguem resolver. Então, esses daí foram recursos que nós perdemos e que estavam disponíveis. Para completar o lance lá do distrito. Esses 60 milhões foram gastos 3, devolvidos 57, aí voltou para o orçamento da União e tal, aí foi feito o convênio com o governo do Estado. Muito bem, quando o governo do Estado foi fazer a obra, disse, não, peraí, com preço SINAP eu não consigo fazer a obra. Aí o governo do Estado devolveu o dinheiro. Aí já agora foi feito o convênio com a prefeitura. Aí até hoje a prefeitura não conseguiu iniciar, porque todos os projetos que a prefeitura apresenta, quando vão ser orçados, eles dão maior do que o valor. E aí se estabelece toda essa confusão e não consegue desatar o nó. Isso está desde 2016, está há 2 anos que o dinheiro está disponível para a prefeitura e ela não consegue desatar o nó. Esse é o nó que precisa ser resolvido. Faltou citar que a principal criação do Plínio Coelho foi a nossa faculdade de Sim, economia. sem dúvida, sem dúvida. E o doutor Plínio foi um grande governador, com uma outra visão de mundo à época, né? Um negócio bem... Ele foi um revolucionário, porque o Álvaro Maia mandava no Amazonas há 24 anos. E o Plínio vem, e eu me lembro, eu era menino em 54, tinha 7 anos, nós morávamos na Silva Ramos, e o doutor Plínio era o seguinte, ele era deputado federal, advogado trabalhista, era do PTB. Ele ficou famoso que o Lacerda ninguém enfrentava, e ele um dia enfrentou o Lacerda. Esculhambou com o Lacerda na Câmara dos Deputados. O Lacerda jamais imaginou que um caboclo de Humaitá fosse dar uma esculhambação nele. Que nem aquela de ontem da Marina no Bolsonaro, né? Pum, pum, e ele ficou tonto ali, numa magrinha daquela, ir lá e dizer aquilo para ele. Aí, o doutor Plínio era do PTB. Juntaram os 2 caciques, Severiano Nunes da UDN e Álvaro Maia do PSD. Os 2 candidatos ao Senado, e o doutor Rui Araújo, que era um homem sério, candidato a governador. O problema do doutor Rui é que ele não achava graça, ele não ria. Estava todo tempo sério. O Jefferson Pérez. Exatamente. Só que o Jefferson Pérez ria. O Jefferson era uma pessoa agradabilíssima na intimidade. Agora, perante as pessoas, ele não ria. E a conclusão que todos nós chegamos é que aquilo era uma defesa para a timidez dele. Depois que desarmava o espírito, ele conversava, contava piada, na boa, sem problema, mas resgatando o doutor Plínio. Aí ele se lança candidato pelo PTB contra a união de todos os caciques. O que contou a favor dele? A crise da borracha, a segunda crise da borracha, porque tinha acabado a guerra, não tinha mais subsídio dos americanos. E aí o Estado atrasou o funcionalismo 9 meses. Ele teve a seguinte vantagem, ele era deputado federal, estava no Rio de Janeiro, morre o Getúlio Vargas. Ele conseguiu tirar uma foto carregando o caixão. Pensa num negócio desse, o cara carregando o caixão do presidente da República, bater a foto. Pô, isso virou cartaz de campanha dele. Sempre ao lado de Getúlio, PTB, não sei o quê. Pô, isso aqui virou uma febre, entendeu? Virou uma febre. E ele era um homem muito preparado e tal. Ele assumiu o grande feito dele. Ele fez a faculdade, mas fez muita coisa além disso. Como, por exemplo, regularizar a conta salário do pessoal. E o interessante, vejam como nem sempre as pessoas que têm o mérito
terminam levando. Eu uma vez ouvi um senhor que era funcionário público conversando com meu pai, dizendo o seguinte, que era muito grato ao Álvaro Maia, porque o Álvaro Maia atrasou 9 meses o salário. E quando o Plínio entrou, o Plínio pagou os 9 meses. E aí ele pôde comprar a casa dele, graças ao Álvaro Maia ter atrasado o salário. Não era graças ao Plínio ter pago. Ele foi um grande governador, era nacionalino fanático, né? Aí ele elegeu o Gilberto, depois ele voltou, assumiu, foi cassado injustamente e foi cassado numa articulação muito espúria que foi feita pelo PSD e pela UDN. Mas como o Normando falou, lá na Cefaz tinha um economista que fazia a gestão e tudo. Eu vejo mais um problema de gestão, porque as ideias colocadas, elas são boas, só que vem o político, diz que inventou a proposta, coloca ali e não leva adiante a ideia. Vamos falar da Zona Franca Verde, eu não sei quem são os donos dos projetos, mas o que falta hoje é o que falta 20 anos atrás, né? Fomentar o agronegócio do interior, investir no interior para não ser esse peso e viver de transferências constitucionais, né? Então, eu vejo assim esse problema de gestão. Como é que se resolve isso, sendo que os principais cargos, vamos dizer até o secretário da Fazenda, é de indicação do governante daquela época de que está, e não um cargo de Estado, né? Porque aí ele acaba tocando os projetos daquele governo e não do Estado, e abandonando um planejamento que hoje a gente vê querendo extinguir uma CEPLAN, que é um dos principais órgãos, né, do Estado, para se aplicar um planejamento a longo prazo, que eu acho que é isso que falta. Como se resolve essa questão dessas indicações desses cargos para acabar com esse problema de gestão, né? O que fazer? Saiu a notícia que o STF pretende aumentar seu salário em 16%. Sabemos que eles são a entidade que recebe o salário máximo da nação brasileira. Sabemos que se o parlamento aprovar, como economistas nós sabemos que o orçamento público vai ter um déficit de aproximadamente 4 bilhões de reais, ou mais, né, estimativamente. Como deputados estaduais, se eleitos ou reeleitos, para alguns de vocês, que posicionamento vocês teriam para que a gente combatesse esse déficit para o estado do Amazonas, que já está com uma dívida alta? É inadmissível você ir aqui no Rio Tarumã e encontrar escolas ainda de madeira, umas até sem paredes. Você se distancia um pouco mais, as crianças estão sem condições nas escolas. Então, quando nós deixamos isso acontecer, de priorizar a educação, nós estamos proliferando a essas pessoas estarem no poder. Quando nós deixamos de fazer o acompanhamento, esse que o Serafim fez esse estudo belíssimo do Fundeb, ele conseguiu resolver o problema aqui de Manaus, pressionando. Eu lembro que no debate na Assembleia, o técnico do governo dizia que não tinha, e todo mundo falou, e o Serafim subiu lá e projetou na tela, e rapidamente o representante do governo desmontou o discurso, os professores todos ficaram eufóricos, porque acho que alguém pensava que o Serafim naquele momento não iria mostrar onde realmente estava, porque o governo dizia que não tinha, né? Então, assim, para vocês verem a importância de ter parlamentares que conhecem a realidade do orçamento, que querem a aplicação eficiente do recurso público. Infelizmente, hoje nós temos uma parcela significativa dentro do parlamento que só querem se ater às negociatas e manter os seus nichos de poder nas secretarias, nos contratos e etc. Então nós precisamos de uma renovação. E Adonis, é extremamente inadmissível você, neste momento, pleitear um aumento de uma categoria e deixando os trabalhadores que vivem, que na verdade sustentam economicamente esse país, sem qualquer aumento, sem a database. Quantos servidores e trabalhadores são demitidos por conta de uma recessão tão grande que o Brasil, o nosso estado vive, e aí a gente vê um absurdo desse sendo, vamos dizer assim, um acordo grande
dentro do STF, juntamente com uma parcela significativa dos parlamentares, para que esse aumento seja concedido. Então, eu particularmente sou totalmente contra, e dentro de um mandato eu vou trabalhar pela eficiência dos gastos públicos, como eu já falei para vocês, a gente precisa defender, porque a máquina pública hoje no Estado é extremamente pesada por conta dos acordos. Então, eu sou contra e desde já me coloco à disposição. 19.777. Bem, eu vou ser rápido, começo pela tua, mas quero lhe responder e quero também contar uma história que envolve o Dr. Plínio Coelho, o teu pai e eu, e o teu pai sabe dessa história, ela é cômica, e o teu avô também. É o seguinte, o Supremo, ao decidir isso, ele gera um efeito cascata em todo o Judiciário Federal, no Judiciário Estadual, nos Tribunais de Contas, no Ministério Público e até em carreiras de Estado, dos diversos estados que tem como teto o ministro Supremo. E em todos os parlamentares, senador, deputado federal, estadual e vereadores. Isso tem um efeito devastador. 4 bi é só na Justiça Federal. Mas quando você joga para os outros, isso é incalculável, porque teria que calcular cada estado. Eu entendo como inoportuno, não é o momento, isso vai gerar mais confusão, mais indignação. Sobre a questão do secretário, eu entendo que os secretários de Fazenda, de Segurança e de Saúde, principalmente Ciência e Tecnologia, Planejamento, são cargos eminentemente técnicos. Tem que ser de livre nomeação do governador, ele precisa ter essa mobilidade, ele não pode ficar preso assim, à corporação, mas ele tem que ter um mínimo de lucidez para nomear alguém que seja da área, entendeu? Para não gerar situações como essa que você colocou. E para ser bem rápido, para fechar, a história é o seguinte: o teu pai foi candidato a deputado federal em 82, então ele tinha a preferência do nome Plínio. Em 86 ele era candidato a deputado federal, e o doutor Plínio também era candidato a deputado federal. Mas lá o TRE decidiu o seguinte: quando escrever só Plínio... Vocês são os mesmos Plínios que estão falando. São? É o pai dela e o doutor Plínio Coelho, que foi governador. Muito bem. Então, o Plínio Valério tinha preferência quando o voto era escrito, fosse só Plínio. Contava para ele e não para o doutor Plínio. Muito bem. E aí a confusão lá no Olímpico, aquela apuração manual e tal, aí sai um voto lá, Plínio. E o doutor Plínio estava lá e eu era fiscal do Mundo Amazonas. Aí o mesário lá disse: não, aqui é para o Plínio Coelho. Eu digo: negativo, é para o Plínio Valério. Aí começa a discussão, eu digo: não, está aqui, ó, o tribunal já decidiu, ele tem a preferência porque ele foi candidato. O doutor Plínio se irritou e disse: Serafim, eu te conheço desde calça curta, jogando futebol de salão lá nacional. Deixa eu te dizer uma coisa. Este Plínio Valério andava pendurado nos culhões do Amauri, meu compadre, quando eu já era governador. E o nome dele é em minha homenagem. Como é que eu perco a preferência para ele, que é o doutor Plínio e tal? Mas ele não disse só isso, não. Ele me esculhambou lá e foi embora. E eu fiquei, mais tarde encontrei ele e disse: doutor Plínio, eu quero lhe pedir desculpa. Ele disse: não, aquilo ali já ficou para trás, eu não estou mais nessa e tal. Mas só para lhe dar essa informação, pergunta do teu pai que ele sabe dessa história. Não. Sim. Bem, eu quero agradecer o conselho e a iniciativa do Mourão, da Denise, de todos, e a presença de vocês. Eu acho que esse esforço é válido, ele é importante, no momento que ninguém quer conversar, ninguém quer dialogar, todo mundo quer brigar, todo mundo quer atacar, todo mundo quer fazer isso que o Zé diz, vasculhar a vida do outro, e sem ter proposta, e sem querer se expor, e sem querer vir para o meio da rua, para o sol e para a chuva, para expor as suas ideias, buscar o voto. Muito obrigado por todos vocês, o meu número é 40400. Eu com um colega, né, sobre o reajuste do judiciário, dizer que não vai ser só o judiciário, realmente logo em seguida o parlamento vai na sequência, logicamente depois das eleições, né? Porque assim, é a cada 4 anos que o Congresso e as assembleias e as câmaras, né, reajustam, de um modo geral, salários. Então, primeiro espera aí o judiciário, espera passar a eleição, você vai ver no segundo semestre, depois das eleições, o Congresso Nacional
provavelmente vai ampliar o salário dos senadores e deputados federais. E logo na sequência, ainda esse ano, a Assembleia Legislativa, todas as assembleias. E as câmaras de vereadores. Vão esperar, às vezes, mais um tiquinho lá, porque geralmente é logo depois da eleição. Mas realmente tem um impacto. E aí seria o caso da sociedade questionar. Eu diria não só isso, né? Questionar privilégios, regalias que existem. Se a gente for olhar o judiciário, né, o auxílio moradia, ele não tem sentido, né, pagar auxílio moradia para quem tem imóvel, né, etc., mora na cidade aqui, mas no interior do estado ou em algum lugar que vai trabalhar um juiz, mas isso é para todo o Ministério Público também, defensores, né, todos têm auxílio moradia, mas desvirtuaram. Eu acho que isso aí é uma coisa que realmente tem que acabar. Eu denuncio constantemente o que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que em dezembro de 2016 pagaram 6 milhões de reais para os conselheiros, auditores, que são dois, né, só, e os procuradores do Ministério de Contas. Retroativo a setembro de 2009, até 2014, até próximo lá, 2015 e tal. Retroativo. A pergunta, o Bruno está precisando disso, está desamparado, está sem casa, está nas ocupações por aí atrás de um terreninho. Uma imoralidade total. Agora, cada um recebeu lá sem escrúpulos, sem nenhum problema. Nenhum problema. E quem criticou? Uma voz ou outra lá, eu fico lembrando toda hora isso aí. Eu acho uma imoralidade. E quando se for eleito deputado federal, Serafim, eu vou continuar como praciano de uma série de propostas para rever esse processo de escolha de conselheiros do Tribunal de Contas. Temos que até discutir qual é a função do Tribunal de Contas, porque eles se sentem poder, né, juízes, até com, parece juízes, né, tem que andar com aquela toga e tudo mais, mas a Constituição está escrito são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Mas essa é uma palavra que é um palavrão para os conselheiros, dizer, é órgão auxiliar, é para auxiliar. E aí lá você tem salário que cada um coloca no bolso todo mês, os conselheiros, as pessoas lá, é uma imoralidade, na minha avaliação. É um assunto que tem que ser discutido. E aí tem todos os prefeitos, secretários municipais estaduais na mão. E aí tem fulano, que tem filho candidato, essa é a hora de conversar com o prefeito e dizer, meu filho é candidato, basta dizer isso, né? Aí imagine o prefeito com as contas de vários anos lá, que não foram apreciadas até hoje, ou em alguma vírgula que encontraram, o que esse prefeito vai fazer? Vai fazer campanha para outro candidato ou para o filho do conselheiro lá? E agora tem gente que tem filho e tem tio, pronto, candidato. E assim vai. E a companheira lá, né, já que na família que está nessa luta política também, eu também acho que sim, nós temos que ver essa questão da gestão pública, né? E realmente as indicações para ocupar os cargos. Não só secretários, mas o grosso é daí para baixo. Você tem a figura de um secretário do Estado, mas tem toda uma estrutura de cargos comissionados. E a gente aqui falava, eu e o Serafim falando da quantidade de cargos comissionados na época dele, teve uma redução significativa, aí veio depois, né, o Amazonino, já disse que não ia aumentar, mas aumentou. Hoje tem 3 vezes mais do que quando o Serafim assumiu, né, a prefeitura. Isso na prefeitura de Manaus. Assembleia Legislativa está cheia de cargos comissionados lá. E não são aqueles do mandato. Sem concurso. Do mandato, em cada deputado tem a questão dos cargos a partir da verba chamada de gabinete, que eu acho totalmente indevido, né? Porque dá a ideia que o parlamentar recebe o dinheiro e com esse dinheiro sai contratando as pessoas. Mas os cargos comissionados da comissão, cada parlamentar está numa comissão. Aí até justifica, são poucos, né, para poder tocar a comissão. Mas a Assembleia, aí tem uns 200 e poucos cargos comissionados, que por mim, a maioria podia acabar. Não precisa poder. Aliás, por mim, poderia reduzir 1/3, ou talvez até mais, o orçamento do Poder Legislativo, na minha avaliação. Por conta das despesas. Aliás, o Serafim, acho que tem Serafim e eu, tem uns 3 ou 4 deputados, são os que mais economizam. Da verba indenizatória, da despesa do dia a dia, né? Combustível, um carro, alguma coisa, trabalho, que mais economizamos. Mas por quê? Porque só se gasta o necessário. Não precisa gastar, mas tem uns que tiram até o último centavo que tiver lá. E dá um jeito de arrumar para gastar.
Então, realmente precisamos discutir muito, né, a gestão pública, a eficiência, o papel, né, dos funcionários, dos cargos comissionados, dos concursados, dos gestores de escola, porque eu tenho um projeto de lei para definir os critérios de escolha dos gestores. Serafim já implantou, teve uma experiência em relação a isso, mas nós temos que tratar essa questão realmente de forma intensa, e é muito difícil, porque os cargos de comissionados são ocupados quase sempre por pessoas indicadas por alguém fora, né, daquela estrutura. É amigo de alguém, é filho de fulano, é o deputado, é o vereador, é alguém indicando, mas sem um compromisso realmente de trabalho, e nem sempre o enquadramento técnico necessário para aquela função. Da minha parte também, mais uma vez, agradeço, por isso peço apoio para essa eleição. Zé Ricardo, 1313. Vocês sempre estão aqui com a gente, atuando, demonstrando o caminho, dando a questão da presença também, né? E o Corecon, né, quando teve, né, a coragem de entrar no Ministério Público quando a transferência da CEPLAN para a Cefaz, também tivemos apoio de vocês. Para finalizar, que já está virando almoço, né, já virou, né, a semana Aqui não. Essa semana do economista foi muito bem produtiva, eu até me emociono, né, com as oficinas, com os cursos, com o debate, com a cerimônia do economista, com a premiação do nosso querido reitor, professor Silvio Pulga, né, e com o próprio impacto na sociedade, que é um dever nosso, né, do Corecon, né. E ontem o senador Omar Aziz me ligou, né, pedindo desculpa por não comparecer, e o que me deixou assim na conversa com ele por telefone, que ele falou que ele foi cobrado pela própria filha, que é estudante de economia da UEA, e chegou com ele e disse: por que o senhor não participou do debate? Então, exatamente. Então, isso que para mim... Tinha que mandar representante. Exatamente. Mas foi um erro, ele se comunicou que foi um erro de agenda, mas coloca-se à disposição. Todo mundo. E eu estou falando mais pelo fato que o papel principal do Conselho, né, que nós, além de ser formadores de opinião, de fiscalizar a profissão, né, é de contribuir para a sociedade. E quando você vê um candidato desse ligando, se justificando porque realmente ele foi pressionado, ele vê que ele tem um papel a cumprir, né, e que ele tem que expor as ideias para o próprio eleitor tomar suas decisões no dia do voto. Eu queria chamar aqui à frente, já está aqui a minha conselheira federal, a própria presidente do Corecon Acadêmico, venha para cá, a Ariadne, algum conselheiro que ainda está aqui, já foi, né, que estava aqui o Farid, né, quero também agradecer o próprio conselheiro Osíris, o Judá também estava aqui, teve que já pelo horário teve que ir também, né, e toda a equipe do Corecon e os meus próprios conselheiros, né, que ajudaram tudo nessa semana. Eu queria uma salva de palmas. Estamos aqui no Instituto Amazônia, né, para finalizar a Semana do Economista, mais uma vez uma contribuição do Conselho para a sociedade, né, para a questão da profissão, para a questão da visão desses parlamentares por ter a formação em economia. A intenção é você ter um panorama, ver realmente para a tomada de decisões e a contribuição do Conselho, junto com os economistas, né, para o crescimento econômico do estado do nosso Amazonas. Isso é muito importante porque nos dá a oportunidade de prestar contas daquilo que nós fizemos. Após 3 anos e meio de mandato, eu estou muito à vontade para vir aqui e conversar sobre transparência, sobre desenvolvimento, sobre tributação, enfim,
sobre os trabalhos desenvolvidos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Bom, o Café Econômico em si, que ocorre mensalmente pelo Corecon, eu vejo com uma perspectiva muito interessante para o corpo estudantil e tanto pelos temas propostos em cada debate, porque isso é formidável. Debatemos a relação econômica do Amazonas, temas pertinentes que envolvem nós economistas e estudantes, e sempre é bom participar, ainda mais a efetividade do aluno para questionar e aprender junto com a experiência dos grandes economistas que estão presentes. O Corecon exerce um papel fundamental dentro do estado do Amazonas e a nível geral, com o FECOM. Então, dentro do conselho existe cabeças pensantes que podem dar um direcionamento para o estado do Amazonas. Eu acho que esse debate com os parlamentares, ele é de fundamental importância para dar um direcionamento ao futuro governante, aos futuros parlamentares que irão estar na Assembleia Legislativa, com certeza.